No Justiça para Todos de hoje, nós vamos conversar com o juiz federal Saulo José Casale Bahia. Ele que atua na 11ª Vara Cível da Bahia. É juiz convocado da Câmara Regional Previdenciária da Bahia e para auxílio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ele também é professor da Universidade Federal da Bahia. Nós vamos falar sobre a atuação da Justiça Federal para garantir um direito constitucional dos cidadãos, o acesso à saúde pública de qualidade. Doutor Saulo Casale Bahia, muito obrigada por participar do programa. É uma honra nossa participar do Justiça para Todos. Doutor Saulo, quando o assunto é saúde, como é que a Justiça Federal atua nessa área? A Justiça Federal é bastante demandada na área de saúde por conta da solidariedade existente entre a União, Estado e município no tocante ao dever de prestar saúde à população. Os juízes das varas cíveis e juizados federais recebem quase que diariamente demandas relacionadas à prestação de medicamentos, a oferecimento de tratamentos e algumas vezes até em relação à determinação de suprimento de omissão em relação à construção de hospitais, maternidades, etc. Então é uma demanda muito comum na Justiça Federal. Eu queria que o senhor explicasse para quem está acompanhando o programa como é que se dá na prática essa atuação, como é que a justiça é provocada? Geralmente a justiça é provocada por particulares, são demandas individuais, onde os particulares, através da Defensoria Pública da União ou através de advogado constituído, contratado, ingressam com ações demandando medicamentos ou demandando tratamento de saúde. Em algumas situações, nós temos ainda a atuação do Ministério Público Federal, que atua geralmente sozinho, às vezes até em solidariedade, em concurso com o Ministério Público Estadual, e onde se busca aí já uma prestação em uma dimensão maior, coletiva, já que se busca uma interferência direta na política pública de saúde, no modo de oferta da prestação de saúde por parte do poder público. Quais são as áreas dentro da saúde que a Justiça Federal é mais demandada? Onde é que está mais crítico? Realmente medicamentos e tratamentos que não são oferecidos, sejam porque não estão previstos dentro do rol de medicamentos ou dentro do rol de tratamentos no Sistema Único de Saúde, seja porque são tratamentos ainda não validados pela Anvisa, tratamentos experimentais, e a Justiça Federal tem que se posicionar em relação a esse tipo de pretensão, esse tipo de demanda. Um juiz de plantão, como eu, por exemplo, já recebi demandas até de deslocamento aéreo para tratamento na capital de pessoas do interior do estado, onde alegam urgência e a necessidade de atendimento àquela situação de saúde, internação. Muitas vezes a demanda é por internação em hospitais particulares, porque não há hospitais públicos, e são demandas que reclamam do juiz muita ponderação, porque não há direitos absolutos. E nós temos de entender também que os recursos envolvidos com a saúde são recursos limitados. Quando se trata de omissão do poder público, nós devemos compreender na justiça de que a omissão ela só pode significar uma intervenção do judiciário quando existe culpa, má prestação de serviço por parte da administração pública. E às vezes a inexistência do serviço não é relacionado exatamente a isto. Se trata muitas vezes de um remédio experimental, existe um tratamento alternativo. Muitas vezes nós encontramos as demandas instruídas com laudos de médicos particulares, que muitas vezes prescrevem tratamentos que não são corretos ou adequados, não são terapias adequadas à situação, ao quadro clínico do paciente. E isso exige do juiz uma consulta, seja aos núcleos de atendimento técnicos que são formados em cada estado da federação,
seja a um perito judicial, médico, que vai avaliar efetivamente se aquele tratamento se aplica, porque muitas vezes o paciente, o autor da ação, ele busca todo e qualquer meio que seja útil para o tratamento da doença, e muitas vezes aquele tipo de tratamento não é exatamente adequado. Isso também nós encontramos com alguma frequência, então exige muito cuidado do juiz ao analisar o caso, e isso é muito difícil quando você tem às vezes urgência e risco de perecimento, risco de agravamento da doença, é muito difícil. Queria que o senhor explicasse, qualquer cidadão pode acionar a Justiça Federal, como ele deve fazer isso, ele precisa de um advogado, qual o procedimento? Bem, em juizados especiais federais, ele pode ingressar procurando um posto de atendimento. Normalmente eles ficam situados na própria prédio, edifício da Justiça Federal. Muitas vezes se faz mutirões de atendimento, mas basicamente nessas unidades. E em varas cíveis também. Isso depende do valor da causa envolvida. Existe um limite para os juizados federais receberem causas em salários mínimos. E ele pode recorrer também à Defensoria Pública da União, no caso da Justiça Federal, a fim de que a Defensoria patrocine a sua causa, mas aí ele precisa ter hipossuficiência econômica ou contratar um advogado se ele tiver meios para isto. E a Justiça, no Brasil, o acesso à Justiça é facilitado e aberto, porque afinal de contas é missão do Poder Judiciário evitar e corrigir qualquer lesão ou ameaça a direito de qualquer um. E o direito aqui, no caso, é o direito à saúde. Doutor Saulo, a Justiça Federal também está de olho na qualidade do serviço? Sim. A qualidade do serviço também é objeto de ações e, de certo modo, quando se tem uma omissão na prestação de um tratamento, de medicamentos, indiretamente isso tem a ver também com a verificação da qualidade do serviço. Mas há ações especificamente com relação à qualidade de serviço, principalmente movidas pelo Ministério Público Federal. Nós vamos dar uma paradinha na conversa para um rápido intervalo e o Justiça para Todos volta já já, não saia daí. Voltamos a falar sobre a atuação da Justiça Federal para garantir um direito constitucional aos cidadãos, que é o acesso à saúde pública de qualidade. Quem está conosco para falar sobre isso é o juiz federal Saulo José Casale Bahia. Doutor Saulo, a atuação dos profissionais na sua área específica é um objeto também que chega à Justiça Federal para que fique de olho nisso? Sim, nós temos demandas, por exemplo, com relação à legislação que obriga cada farmácia a ter farmacêuticos, muitas ações nesse sentido chegam à Justiça Federal, enfermeiros em unidades de atendimento de emergência. Essas demandas se relacionam a legislações específicas que regem o funcionamento de clínicas, de hospitais, corpo técnico mínimo. E muitas vezes os órgãos de classe, Conselho de Medicina, Regional de Medicina, Regional de Farmácia, Regional de Enfermagem, demandam a observância da legislação que não estaria sendo cumprida pelos estabelecimentos. Então essa demanda é muito comum. No bloco anterior a gente falou sobre medicamentos, inclusive o senhor falou que a questão dos remédios é uma das principais demandas que chega à Justiça Federal.
Há casos que chegam relacionados a desperdício de remédios? Também, porque aí é um caso de má gestão de recursos públicos. E hoje a administração pública ela obedece a princípios constitucionais de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência. E o Poder Judiciário ele controla a observância desses princípios por parte da administração pública. Essas ações que buscam evitar o desperdício normalmente são movidas pelo Ministério Público Federal ou por associações de classe que sejam legitimadas para ações coletivas. A via mais comum, como eu já disse, é a ação civil pública. Nós temos algumas ações civis públicas distribuídas sempre nas diferentes seções judiciárias, subseções judiciárias, onde se busca corrigir esse tipo de problema, que é o desperdício, a má administração, a má gestão. Muitas vezes os remédios são comprados perto da data de expiração e isso causa um prejuízo, os recursos são limitados e o fato de haver o desperdício significa que determinadas demandas deixam de ser atendidas com os recursos reservados à saúde. A Justiça consegue verificar em quais casos, que tipos de medicamentos são mais desperdiçados? Com base em denúncias, com base no que chega por parte do autor da ação, isso é verificado. Inclusive o juiz ele tem condição de determinar perícias, inspeções, que vão verificar efetivamente o que é que está acontecendo na gestão da guarda dos medicamentos. Isso também é possível. As verbas federais e estaduais, elas também são objetos de processos judiciais, especificamente na Justiça Federal? Sim, inclusive quando as verbas não são empregadas, quando as verbas não são repassadas adequadamente, tudo isso pode ser objeto de controle. O judiciário, como eu disse, ele atua em prol da correção da gestão pública em termos de saúde, para garantir à população que o que está previsto na legislação seja cumprido, que a prestação seja levada ao cidadão. Doutor Saulo, ainda sobre remédios, a gente sabe que, como o senhor falou no primeiro bloco, muitos medicamentos solicitados pelo autor da ação, às vezes estão em fase de experimento, ainda não são constatados, a eficiência dele ainda não está constatada. Quando esse medicamento ainda não foi liberado pela Anvisa, mas o paciente precisa, por conta de um relatório médico, como é que o juiz, qual o olhar do juiz numa situação como essa? Pois bem, o Conselho Nacional de Justiça editou no ano de 2000 uma resolução, a Resolução 31, que é basicamente uma grande recomendação aos juízes. Se recomenda que os juízes evitem condenar o poder público na prestação de medicamentos experimentais, porque o êxito não é comprovado, muitas vezes se estaria ali desperdiçando recursos públicos, e se o Poder Judiciário passasse a oferecer às indústrias farmacêuticas um palco para experimentação, estaria poupando elas de fazerem os testes adequados. Então nós temos que ter muito cuidado em relação a tratamentos experimentais, tratamentos não comprovados, clinicamente comprovados. Agora, em relação à liberação da Anvisa, muitas vezes os protocolos médicos indicam que aquela medicação tem uma determinada serventia e um determinado médico, um determinado paciente pretende que tenha para outra serventia que não consta do protocolo. Isso também tem que ser levado em consideração pelo juiz, porque os recursos, como eu disse, têm de ser administrados com uma certa racionalidade. Agora, existem situações onde ocorre a demora da Anvisa, e aí já é um mau funcionamento do serviço, com relação à certificação de medicamentos que já foram certificados, por exemplo, por agência americana, pela agência europeia. E aí se pode realmente interferir, porque existe um protocolo médico no exterior, já certificando a utilidade daquele produto para aquele fim, e às vezes o processo administrativo interno nos órgãos responsáveis no Brasil é muito lento, leva anos, e essa omissão pode ser corrigida pelo judiciário. Mas é uma exceção, efetivamente. A princípio, a recomendação 31 indica que o juiz deve dar sempre preferência a medicamentos
que sejam aprovados na Anvisa, não sejam experimentais, tenham eficácia comprovada para a doença específica, siga, portanto, o protocolo médico estabelecido para o medicamento, para o tratamento, e se houver um tratamento ou medicamento alternativo já oferecido pelo poder público, ele prefira este tratamento alternativo que tem ali no protocolo a eficácia indicada. Porque muitas vezes os laboratórios insistem com determinados médicos na adoção de um determinado medicamento, quando já existe um outro que cumpre aquela mesma função, mas os laboratórios às vezes oferecem até prêmios para os médicos, a fim de que os médicos, incentivos, viagens, etc., para que os médicos prescrevam determinado tipo de tratamento ou de medicamentos. Tem que ser muito também observado, e é o que a Resolução 31 do Conselho Nacional de Justiça procurou evitar, esse tipo de desperdício, digamos assim. Doutor Saulo, a gente continua essa conversa no próximo bloco. E o Justiça para Todos volta em instantes. Nós voltamos a falar sobre a atuação da Justiça Federal para garantir um direito constitucional aos cidadãos, que é o acesso à saúde pública de qualidade. E quem está conosco é o juiz federal Saulo José Casale Bahia. Doutor Saulo, o que significa, em termos práticos, a judicialização da saúde? É a participação do judiciário na prestação da saúde, a interferência, digamos assim, por parte do judiciário. E os números são altos. Hoje se calcula que existam mais ou menos 900 mil ações envolvendo saúde, prestações de medicamentos, tratamentos. E a interferência do judiciário ela é bastante sentida pela União, pelos entes federativos. Para se ter uma ideia, por exemplo, na Bahia, 1/3 dos recursos destinados à aquisição de medicamentos hoje é destinado a atender demandas judiciais. Em estados do sul do país, mais de 50% do orçamento estadual da saúde ele é destinado a cumprimento de ordens judiciais. Então, os estados sentem bastante essa prática da judicialização da saúde. Isto é uma realidade hoje no Brasil. Essa realidade, na opinião do senhor, é boa no sentido de que, ao procurar a justiça, o cidadão está mais, digamos assim, ciente de que tem direito, ou é ruim porque o número é muito grande e não dá para atender tanta demanda? Eu considero ruim, eu não considero uma boa situação, porque na medida em que a microjustiça, as ações individuais são tão numerosas assim e causam todo esse impacto no orçamento público de saúde, isso significa que a política pública não vem sendo prestada adequadamente ou dentro da expectativa que a população deveria possuir. E isso cria também uma gestão, de certo modo, por parte do judiciário, de uma política pública sem que se tenha uma visão, muitas vezes, por parte do juiz do todo. A ação individual, a microjustiça, deveria ser uma exceção e não a regra. E hoje no Brasil ela se transformou na regra. A regra é alguém ir individualmente a juízo reclamar uma prestação, quando deveria ser uma exceção isso, não a regra. Significa que o sistema funciona abaixo das expectativas. A solução, ao meu ver, para esse tipo de problema é as ações deixarem de ser ações individuais e cada vez mais se passar a ter ações coletivas, onde se possa atacar ou enfrentar a política pública como um todo, olhando o conjunto das prestações, o conjunto dos recursos disponíveis, onde as soluções possam ser soluções que sejam
garantidas a um maior número de pessoas. E não a 1, a 2, a 3 que ingressaram com ações, porque aqueles que não ingressaram nas ações não veem nenhum benefício concorrendo para si. Muito pelo contrário. A tendência é o atendimento ser cada vez pior para eles, porque alguns atendimentos foram garantidos por ações individuais a outros. Há ações aqui onde um ou outro reclama, por exemplo, um tratamento no exterior, isso é garantido e isso envolve uma soma de recursos elevada. E os recursos são limitados. Então a solução, ao meu ver, é a preferência para as ações coletivas, em detrimento de ações individuais, e aí o esforço daqueles legitimados para as ações coletivas deve ser muito maior, principalmente o Ministério Público Federal. E a segunda parte é começarmos a conceber que a elaboração da lei orçamentária, do orçamento, deve ter cada vez maior participação do cidadão. Se o cidadão pretende ter um nível de atendimento à saúde melhor, ou ter para si certas prestações asseguradas, o orçamento participativo, a responsabilidade no tocante à escolha das prioridades que vão ser atendidas pelo orçamento, o orçamento tem que ser levado mais a sério, a elaboração da lei orçamentária tem que ser levada mais a sério, para a fim de se defina quais são as prioridades a ser atendidas e quais são os meios para que se faça isso, né? Muitos colegas meus, juízes, dizem: eu vou condenar porque o governo gasta tanto com desvios, com corrupção, etc. Só que nem se corrigiu a corrupção, né? A corrupção continua, a perda de dinheiro, o desvio de dinheiro continua ocorrendo, e essa interferência muitas vezes causa uma desordem na oferta do serviço de saúde como um todo. Então é realmente um problema muito grave hoje, a judicialização da saúde. Não se pode fechar as portas judiciais, nem sequer isso, aos particulares que demandam, mas o juiz tem um trabalho muito grande em tentar identificar quais são as reais situações onde ele pode interferir, garantindo uma determinada prestação, ou tratamento, ou medicamento que seja reclamado ali a ele. Queria que o senhor falasse um pouquinho da experiência do senhor nessa área tão delicada, né? Inclusive na preocupação de tomar decisões, às vezes, que precisam ser rápidas, e uma avaliação do senhor da saúde pública no Brasil, o que falta para resolver, para oferecer mais qualidade para o cidadão? É necessário responsabilidade, é necessário solidariedade, é necessário se compreender que vivemos em sociedade e temos de ter responsabilidade quando elaboramos o orçamento, destinamos recursos, temos que ter responsabilidade no emprego dos recursos. É necessário que o emprego dos recursos seja correto. Não é possível se conviver com desvios, com corrupção, com apropriação indébita desses recursos. E quando se combate esse tipo de coisa, o judiciário tem que ser forte nesse combate, o Ministério Público forte nesse combate, se faz mais por saúde também. É um modo de resolver. Quando se cobra eficiência no emprego dos recursos, através de ações isso judiciais, isso tudo é importante, porque nós precisamos otimizar o emprego dos recursos públicos. Dr. Saulo Casale Bahia, conversa muito boa, o assunto muito importante, mas infelizmente o nosso tempo acabou e eu quero agradecer muito a participação do senhor no Justiça para Todos. Eu que agradeço. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação, no endereço youtube.com/tvajuf. A você, muito obrigada pela companhia.
Você vai ver no Justiça para Todos desta semana uma entrevista com o juiz federal Saulo José Casale Bahia. Ele que vai falar sobre a atuação da Justiça Federal para garantir um direito constitucional aos cidadãos, que é o acesso à saúde pública de qualidade. Não perca, é no Justiça para Todos. E eu espero você.